Então, a gente viu na aula passada que a gente pode transformar um problema de equações diferenciais parciais em problema de equações diferenciais ordinárias, né? E para cada uma das direções independentes, a gente pode aplicar aquela teoria de Sturm-Liouville, né? Só encontrar o controle remoto do ar-condicionado aqui. Tá. Você pode usar aquelas técnicas que a gente desenvolveu de Sturm-Liouville para encontrar um produto interno, né? Para onde aquelas funções vão ser, onde os operadores vão ser autoadjuntos e tudo mais, certo? Então vale a pena a gente agora dar uma olhadinha e entender um pouco mais dessa estrutura desse espaço vetorial de produto interno, tá? Esse espaço vetorial ele tem um nome especial chamado espaço de Hilbert, certo? E o espaço de Hilbert é uma construção básica que a gente usa para várias coisas na física, né? Muito importante na mecânica quântica, mas muito importante também no estudo de teorias de campos clássicos também, né? Porque você sempre vai precisar decompor os seus problemas em problemas mais simples. E essa decomposição em problemas mais simples, ela é organizada em forma desse espaço vetorial. É como o caso do espaço vetorial genérico, você escreve um vetor qualquer com uma coleção de elementos da base, a mesma coisa vai ser para soluções de uma certa equação. Você pode escrever essas soluções como combinações de uma base de soluções, né? Simplificando, deixando de ser um espaço de dimensão infinita para um espaço de dimensão finita. Então, os caras estão fazendo cimento aí, então tem esse barulho mesmo, certo? Bom, então vamos lá. A gente tem funções f, g e h. A gente vai dizer que elas vão pertencer para esse espaço H, que é o espaço de Hilbert, né? Então a gente vai formalizar um pouco mais aquilo que a gente estava falando antes, né? E a gente pode somar essas funções da seguinte maneira, ou seja, f mais g, né? Desculpa, esqueci de escrever aqui. De forma que f é uma função de um certo Rn em R, tá? Ou complexos, tá certo? Então, mesma coisa, né? Para F, G e H, tá certo? Então, essa classe de funções que leva Rn em R, eu vou chamar de H, tá certo? E eu defino essas funções assim, f de um certo x, onde esse x é um ponto de Rn, mais, f mais g n é definido como sendo f de x mais g de x, tá certo? Ou seja, a soma das funções é definida pela função, pela soma dos valores, pela soma dos valores. Ou seja, eu digo que a função soma, ela está definida, os valores dessa função soma estão definidos pelos valores que eu obtenho somando os valores individuais de cada função, certo? Com isso a gente consegue ver facilmente que f mais g de x é igual a f de x mais g de x, só que aqui é a soma ou de números reais ou de números imaginários, ou de números complexos. Só que a soma de números reais ou complexos é comutativa, ou seja, a mais b igual a b mais a. Então eu posso escrever isso aqui como sendo g de x mais f de x. Tá certo? Só que isso aqui é igual a g mais f. Então, quando eu defino ponto a ponto, você vê que eu estou trazendo a soma de números reais para a soma de funções, e a comutatividade da soma de números reais está virando comutatividade da soma de funções. Então eu estou puxando de uma estrutura mais simples, característica para uma estrutura mais complicada, tá certo? Então eu tenho uma soma que é comutativa, e se você seguir o mesmo padrão, você vai descobrir que f mais g mais h. Se você usar essa definição aqui, aí eu deixo como exercício, isso aqui é fácil ver que é igual a f mais
G mais H. Ou seja, a associatividade da soma perdura na definição das funções, né? Você puxa a associatividade da soma de números para a associatividade da soma de funções, certo? Para ser um espaço de Hilbert de fato, a gente precisa que esse espaço tenha uma base contável, ou seja, que uma certa f de x possa ser escrito assim: a n de x, certo? Onde essa soma em n aqui a gente não vai especificar. Então, como a gente está dizendo que esse negócio aqui é um espaço vetorial, esse espaço vetorial, para ele ser de fato um espaço de Hilbert, ele tem que ter uma base contável. Ou seja, a base é um conjunto de funções de base que você pode associar aos números inteiros, certo? Não seria uma base incontável, onde seria esse rótulo seria um rótulo contínuo, certo? Beleza. Então, associado a essa ideia aqui, você tem, por exemplo, como associar a f de x. Você está associando, se você quiser fazer um paralelo entre um espaço de Hilbert e um espaço vetorial como vocês estão acostumados, esse cara aqui, ele seria equivalente ao VI. Tá certo? Ou seja, a componente de um vetor, aqui tem esse rótulo discreto e aqui tem esse rótulo contínuo, tá certo? Ou seja, a f num ponto x seria um tipo especial de componente da sua função f como um todo, tá certo? Então, ao invés de usar essa notação, a gente usa essa notação aqui para representar não só uma componente, mas o vetor como um todo. Da mesma forma que assim, a gente representa o vetor como um todo, certo? Então, essa componente de Ket, né, que é a notação de Dirac, ela está associada a esse cara aqui, certo? Do ponto de vista de uma base contável, ainda é mais fácil de compreender, né? Eu acho que você vê que a sua f, ela pode também ser representada por esse conjunto de componentes aqui. A diferença é que aqui, geralmente, a gente tem 3 componentes, direção x, y, z, enquanto aqui você pode ter infinitas componentes, certo? Eu vou dar um exemplo concreto disso daqui a pouco. Bom? E, além disso, a gente pode fazer a seguinte analogia também. A gente tem um vetor V, certo? Mas a gente pode ter assim, um vetor W, produto escalar, certo? Esse vetor W, produto escalar, ele é um tipo de operação matemática que a gente chama de funcional. Por quê? Porque ele recebe um vetor, você bota um vetor aqui, e na hora que você bota um vetor aqui, ele te dá um número, certo? Então, por exemplo, esse cara aqui, atuando em V, é igual a W.V. E isso aqui é um número, tá certo? Da mesma forma, aqui nesse espaço, o nosso produto interno, ele vai ser da seguinte forma. Eu tenho um G aqui, tá certo? Que vai atuar no F da seguinte forma: integral de G de x, F de x, W de x, D, N, x. Tá certo? É a mesma coisa. Eu tenho um produto interno aqui, e aí eu estou definindo esses novos operadores, esses funcionais lineares, a partir de um produto interno, tá certo? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui tem uma sutileza, que é a seguinte. Eu posso fazer o seguinte produto interno. Delta de x menos x0 f
W. Opa. Né? Eu posso ter um produto interno desse tipo aqui. Então, isso aqui vai me dar F de x0, W de x0. Certo? Mas você vê que esse produto aqui, ele está envolvendo uma função e uma delta de Dirac. Certo? Só que a delta de Dirac não é uma função. Né? Vocês sabem, né, que ela é zero e infinito num ponto, ou seja, não é uma função. Mas ela faz sentido como um funcional linear. Mas ela não faz sentido como função. Então aqui a lição é que o espaço dos covetores, nesse contexto, em contraste com aquilo que a gente viu lá atrás, ele é diferente do espaço dos vetores. Ele é maior. Tá certo? Então quase todos os problemas que você vai ter em análise funcional vêm disso. Vem que o domínio dos seus operadores, porque lembra que os operadores podem atuar, quando você tem um produto interno, os seus operadores podem atuar aqui ou aqui. Só que se o espaço de funções aqui é um e o espaço de funções aqui é outro, então o domínio dos operadores é diferente. Tá certo? E vocês viram bastante isso comigo, que o domínio dos operadores, ou seja, as funções nas quais ele atua, determina várias coisas sobre o operador. Para ele ser autoadjunto, a função tem que saber as condições de contorno, tem um monte de detalhe ali. Tá certo? Então, você tornar essas funções e os operadores compatíveis é basicamente o grande problema, o problema central na análise funcional. Tá certo? É um problema central na análise funcional. Certo? Então, só para recapitular um pouco, eu estou mostrando um pouco da estrutura matemática subjacente ao que a gente estava fazendo. Então, a gente estava fazendo separação de variáveis, e eu mostrei que separação de variáveis equivale a você pegar um problema de muitas dimensões e quebrar ele em vários problemas de uma dimensão, em que em cada um deles você aplica a teoria de Sturm-Liouville. Aí eu estou pegando mais estrutura do problema de Sturm-Liouville aqui, para a gente poder construir um espaço vetorial, que a gente vai chamar espaço de Hilbert, que onde essas funções de 3, 4 variáveis vão habitar. Certo? Vou guardar água aqui. Tá certo? Bom, eu dei alguns exemplos particulares de produto interno, tá? Mas em geral, para ser um espaço de Hilbert, basta você exigir que F seja maior ou igual a zero, e só é igual a zero se F for o vetor nulo. Certo? Então você vê assim, eu estou querendo caracterizar esses espaços de forma geral. Então, de forma geral, não interessa como eu vou construir meu produto interno, ele tem que satisfazer isso aqui, para ser passível de ser chamado um espaço de Hilbert, certo? Tem que ser um espaço vetorial, sobre o corpo dos reais ou dos complexos, com um certo produto interno. E esse produto interno tem que ter a característica 1, tá certo? Por causa disso, a gente define esse cara como a norma, né? Norma. E a gente fala o seguinte, que esse produto ele tem que ser tal que GF vai ser igual a F G, tá certo? Então isso é basicamente dizer que o produto ele é linear à direita e antilinear à esquerda, tá certo? Desculpa. Ok. Então ele é linear à direita e antilinear à esquerda, ou seja, deixa eu ver a melhor maneira de escrever isso aqui. Isso. Vou escrever assim. G
aí alfa F mais beta H, né? Se você usar aquela definição de um produto interno que a gente tinha antes, vai ver que isso aqui vai ser alfa G F mais beta G H, certo? Se você usar agora a linearidade e essa expressão de cima, você vê que alfa G mais beta H com F vai ser igual a alfa estrela G F mais beta estrela H F. Certo? Ok. Bom, agora para a gente sair da abstração e conectar com as coisas que a gente tinha visto antes, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos definir um certo espaço, vamos botar um produto interno e vamos simplesmente encontrar funções e ortogonalizar essas funções nesse espaço, certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dizer que minhas funções aqui, f, g, h, tá? Pertencem a um certo c infinito de menos 1 a 1. Ou seja, f, g e h levam esse intervalo de menos 1 a 1 nos reais. Tá certo? E vamos botar o seguinte produto interno. Vamos dizer que fg é igual à integral de menos 1 a 1 de f de x, g de x, dx. Tá certo? Ou seja, eu estou simplesmente agora restringindo o meu espaço vetorial, né? E nesse espaço restringindo no sentido de que agora ele está definido só para essas funções entre menos 1 e 1. E nesse espaço vetorial eu defini um certo conceito de produto interno. Vocês veem que aqui eu estou fazendo o contrário, eu estou definindo o produto interno e vou dele tirar bases. Enquanto antes a gente estava definindo um operador e encontrando qual produto interno compatível com aquele operador. Tá certo? Aqui eu estou construindo o meu espaço vetorial sem falar de operador nenhum. Né? Então, se numa situação física você tiver clareza de qual é a classe de funções que você quer trabalhar, você pode construir o espaço vetorial diretamente e encontrar bases diretamente, não necessariamente associadas um operador a outro. Tá certo? Bom, a gente está definindo funções de menos 1 a 1, né? Infinitamente diferenciáveis. Qual classe de funções a gente pode construir, a gente pode usar para construir uma base? O que vocês acham? A gente fez isso bastante durante esse curso, na verdade. Se você olhar tudo que a gente fez para Frobenius e Taylor, a gente estava, na verdade, implicitamente usando uma base de funções muito especial. Pode ser. A seno e cosseno não vai ser bom aqui, não. Dá para mostrar que tem alguns problemas se você tentar usar seno e cosseno direto. Mais simples que seno e cosseno. Polinômios. Polinômios. Né? Aí você pode se perguntar, bom, e se eu chamar esse cara aqui, ó, né, de x elevado a n, por exemplo. Né? Como é que vai ficar 1, 1? Não, 0, 0. Quanto é que vai ser isso aqui? Assim, integral de menos 1 a 1 de 1 vezes 1 dx. Certo? Isso aqui dá quanto? Dá 2. Certo? Beleza. Agora eu posso pegar o seguinte. Quanto é que é 0, 1? É fácil? Assim, integral menos 1 a 1 de 1 vezes x elevado a 1
né? Porque esse aqui é x elevado a 0, x elevado a 1, dx. Isso aqui é quanto? Função ímpar integrada em limites simétricos. Zero. Certo? Mas eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, quem é 0 com 2? Integral de menos 1 a 1 de 1 x ao quadrado dx. Isso aqui vai dar quanto? X ao cubo sobre 3, né? Então vai dar x ao cubo sobre 3, calculado em 1, menos calculado em menos 1. Só que x ao cubo em menos 1 é menos 1 também. Então dá mais 1. Então vai ficar 2/3. Certo? Aí você se pergunta, por que você está fazendo isso, professor? Porque se por acaso 0, 1, 2 forem linearmente independentes, eu posso usar o procedimento de Gram-Schmidt para encontrar uma base ortonormal. Certo? E a gente nesse curso usou o tempo todo que esses caras são linearmente dependentes. Lembra do truque que a gente usava? A gente diferenciava n vezes e tomava x igual a x0. E a gente mostrava que se você tem uma função em série de potência, somente o enésimo termo da série de potência sobreviveria se você derivasse m vezes e tomasse x igual a x0. Então a gente estava usando uma certa noção de independência linear. Mas agora a gente pode usar essa noção de independência linear e usar o fato de que uma base linearmente independente pode ser ortonormalizada uma vez que você tenha um produto interno. Certo? Como é que a gente faz isso? A gente tem 0 e a gente acabou de mostrar que 0 é igual a 2. A gente pode... Tá certo isso aqui. Ah, não, é 2 mesmo isso. Esse cara aqui é igual a 2, tá certo? Então, a gente pode fazer o seguinte. O primeiro elemento da minha base, eu vou chamar de E0, eu vou dizer que é o próprio 0. Tá certo? E vocês lembram como é que a gente faz para obter o próximo elemento da base? Desculpa. E0... Isso. É basicamente o seguinte, eu pego o E1, ele vai ser o meu 1, menos qualquer componente que ele possa ter na direção de 0. Né? Ou seja, esse cara aqui vai ser 0, 1, na direção 0, dividido por 0, 0. Tá certo? Esse aqui é o E1 linha. Se eu botar o 0 aqui, vai dar 0 com 1. Aqui tem 0, 1. Aqui 0, 0 com 0, 0 e dá 1. Então esse cara dá 0. Ou seja, esse cara aqui, ele é ortogonal, né, ao 0. Né? Ou seja, ortogonal ao E1, ao E0. Então você vê que eu estou subtraindo do meu 1 qualquer componente que ele tem na direção 0. Mas a gente já mostrou aqui que esse componente é 0. Certo? Então eu posso definir o meu E1 assim. Ok? Vocês estão entendendo ou está muito rápido? Vocês lembram do procedimento? Eu falei para vocês do procedimento de Gram-Schmidt, né? Talvez eu tenha que falar só para o curso de mecânica quântica. Então, o procedimento de Gram-Schmidt... Deixa eu falar rapidamente, então, como é que é o procedimento de Gram-Schmidt e aí a gente aplica aqui.
Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pegar 3 vetores. Esse vetor 1, 0, tá certo? Deixa eu fazer o seguinte, fazer o caso tridimensional mesmo. 1, 0, o 0, 1 e o 0, 1, 0. Tá certo? Então vamos estar aqui, vamos desenhar. Certo? Esse cara aqui, ele está aqui. Vamos chamar esse cara aqui de B1. Esse eu vou chamar de B2. Tá certo? E esse aqui eu vou chamar de B3. Então, o meu vetor aponta para cá. Esse vetor aqui, ele vai ser Y e Z. Ele aponta para cá. Tá certo? E esse aqui aponta para cá. Tá certo? Se eu usar meu produto interno usual, né, que é o produto interno desse cara aqui vai ser isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes esse, você vai ver que esses caras aqui não são ortogonais. Tá certo? Você vai ver que o produto interno desse com esse aqui é diferente de zero. E o produto interno desse com esse é diferente de zero também. Todos eles têm produto interno diferente de zero. Tá certo? E aí? Como é que eu faço? Mas esses caras são linearmente independentes? Ó, se eu pegar alfa vezes esse, vai ficar assim. Alfa, 0, beta mais esse, então vai ficar assim. 0, beta, gama vezes esse, vai ficar 0, gama, 0. Eu estou testando independência linear. Eu quero ver se isso aqui tem uma solução igual a 0 para escolhas diferentes de 0 de alfa, beta e gama. Né? Então isso aqui vai ficar assim. Alfa mais beta, mais gama e beta. Igual a 0. Certo? Mas para satisfazer essa equação, a alfa tem que ser 0. Não tem outra opção. E beta tem que ser 0 também. Só que se alfa e beta forem 0, gama tem que ser 0 também. Então você vê que esses 3 vetores são linearmente independentes. Mas eles não são ortonormais. Certo? Mas agora a gente pode ortonormalizar eles. Como é que é o procedimento de ortonormalização? Eu vou escolher o B1 como sendo o meu vetor original. Certo? Então eu tenho aqui... Deixa eu escrever com notação de vetor para ficar mais simples. Certo? Então eu tenho aqui o meu B1 e eu vou simplesmente normalizar ele, tá certo? Então eu vou dizer o seguinte, que o meu E1 ele vai ser B1 dividido por módulo de B1. Quanto que é isso aqui? Quanto é que é o módulo de B1? Raiz de 2, né? Então isso aqui vai ser assim. 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. 0. Tá certo? Ó? Quadrado desse mais quadrado desse dá 1, raiz disso dá 1. Maravilha. Agora eu quero definir o meu E2. Meu E2, eu vou definir ele assim, ó. O meu E2, linha, ele vai ser o meu B2, só que B2 não é ortogonal a esse cara aqui. Então eu preciso subtrair a componente que B2 tem na direção 1. Então eu pego B2, escalar E1, vezes E1. Tá certo? Se eu pego o produto desse cara com E1, vai ficar assim, ó. E1, E2 linha, vai ser igual a E1, B2, E1 com E1 dá 1, porque a gente normalizou, menos B2, E1. Vai ser 0. Então a gente adicionou esse pedaço aqui para que E2 não tenha nenhuma componente na direção de E1.
Tá vendo? Então, esse procedimento de Gram-Schmidt é um procedimento algorítmico, em que você vai tirando essas componentes que impedem os vetores serem ortogonais. Quanto que dá isso aqui? Então, o nosso E2. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser nosso E2', vai ser o B2 está ali, 0, 1, 1, menos, quem é 0, 1, 1 e escalar E1? Dá 1 sobre raiz de 2. Né? Que é esse pedacinho aqui. Deixa eu ver se não fiz nada errado. Então é B2, E1, é isso mesmo, vezes E1. Só que E1 é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 0. Certo? Mas isso aqui é o quê? 0, 1, 1, menos, ou mais menos 1, não, menos meio, menos 1 meio, e 0. Certo? Então esse vetor vai ficar assim. Menos 1 meio, mais 1 meio e 1. Certo? Então veja, o procedimento de Gram-Schmidt fez é que se eu pegar o produto interno desse cara com esse cara aqui, vai dar 0, porque vai dar meio vezes esse cara aqui, que vai dar, né, é o mesmo número vezes esse número com sinal de menos, e o mesmo número aqui com sinal de mais. Então o produto interno desse com esse aqui é 0. Então veja, a primeira coisa que eu fiz foi diminuir o módulo desse cara aqui para ele ficar normalizado. Então ele veio para cá e virou o meu E1. Tá? O meu E2, cadê? O meu B2 é esse cara aqui, tá certo? Agora, como é que ele ficou? Ele veio para cá, ó. Deixa eu ver. Isso, ele veio assim, ó, para cá. Né? Porque a componente x ficou negativa. Ah, não, eu fiz o contrário, fiz errado, peraí. A componente x ficou negativa, então ele ficou para cá. Né? Então, tá vendo? Ele formou um ângulo de 90 assim, ó. Certo? Só que ele não está normalizado ainda. Né? Então, quanto é que vai dar? 1/4 mais 1/4 mais 1, que é isso aqui, vai dar 2/4, 1 meio, 3 meios. Certo? Né? Porque aí é 4, 5, 6, 6/4, 3 meios. Certo? Então, esse cara aqui eu tenho que dividir por raiz de, né, para normalizar o vetor, o meu E2, ele vai ser o meu E2' dividido por módulo de E2. Né? Então, o meu E2' dividido por raiz de 3 meios. Tá certo? Maravilha. Eu não vou fazer o terceiro caso, porque vai ser complicado, mas o que eu preciso fazer? Eu vou definir o meu E3', que vai ser igual ao meu B3, menos B3'E1, tá certo? Menos B3'E2. Isso aqui vezes E1, isso aqui vezes E2. Quando eu calcular esse cara com 1, vai dar esse com esse, que vai dar 1, e isso aqui corta com esse, dá 0. Quando eu fizer o produto interno, mas o 1 e o 2 já estão ortogonalizados. Então, quando eu fizer o produto do E3 com E1, quando bater aqui já dá 0. Sobra só esse que corta com esse. Quando eu fizer o E3 com E2, esse dá 1, que corta com esse, e esse aqui já dá 0.
Então você vê que eu vou encontrando um monte de vetor ortonormalizado, mas tudo depende de onde eu comecei para criar essa coisa. Isso, exatamente. Você vai ter, você vai ter só a base mesmo. Isso. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Assim, se dá para fazer um procedimento em que você começa com um conjunto de vetores que você sabe que tem mais vetores do que você gostaria, mas não interessa porque no fim vai sobrar só os linearmente dependentes, né? Independentes. Pode ser interessante. Então, vocês entenderam isso aqui? É uma coisa simples. Se você tem vetores que são linearmente independentes, você quer encontrar uma base que seja ortonormal, tá certo? O mais interessante é que isso aqui a gente vê claramente, vetores tridimensionais que está pegando as componentezinhas. Só que agora o que a gente está fazendo com polinômios. E existem infinitos polinômios. Mas mesmo assim eu consigo, com o meu produto interno, ortonormalizá-los, tá certo? A diferença aqui que a gente vai fazer é porque no caso dos polinômios a gente não normaliza eles, tá certo? Pelo menos não tradicionalmente. Então vamos fazer aqui para a gente ver os detalhes. Vamos começar a fazer aquelas integrais de novo para a gente entender o que está acontecendo. Eu vou usar a anotação aqui, que eu usei para esse exemplo para ficar mais fácil de conectar, tá? Então eu tenho o meu Bn, tá? Que na verdade pode ser pensado assim. X elevado a n. Tá certo? Em vez de botar só o n aqui, eu botei o bn só para ficar igual ao que a gente estava fazendo antes. Certo? Então a gente começa, com o procedimento de Gram-Schmidt, a gente começa assim. A gente vai definir que o nosso P0, o nosso E0 é simplesmente o nosso B0. Porque nós não vamos normalizar. Tá certo? A diferença aqui é que, como a gente não vai normalizar, o nosso E1, ele vai ser assim, B1 menos aquela mesma coisa, né? O E1, B, o E0, B1, vezes E0, só que agora eu tenho que dividir pelo módulo de E0. Porque como E0 não está normalizado, se eu não dividir por esse aqui, eu não vou ter a subtração aqui. Ou seja, quando eu for calcular E0, E1, isso aqui vai dar E0, B1, menos E0, B1, E0, E0, dividido por E0, E0. Então a diferença aqui é que, como eu não estou trabalhando com vetores normalizados, na fórmula de Gram-Schmidt aparece a norma aqui embaixo. Porque ela corta, e aí esse cara corta com esse. Tá certo? Só isso. Bom, então agora a gente precisa fazer essas integrais. Né? Quem são essas integrais aqui? A gente acabou de fazer e viu que essa integral, né? O nosso E0 é nada mais do que o B0, e o nosso E1 vai ser dependente desse cara aqui, né? Que é B0, B1. Mas B0, B1 é a integral de menos 1 a 1 de 1 vezes x dx, que já é zero. Eles já eram ortogonais, de graça. Então esse cara aqui é zero. Então, E1 é igual a B1. Tá certo? Maravilha. Agora vamos ver o seguinte. Agora vamos ver o E2, porque o E2 vai ser mais divertido. O E2 vai ser como? Vai ser o nosso B2 menos E0, B2, E0, dividido por E0, E0, menos o próximo cara,
que é o E1, B2, E1 dividido por E1, E1. Tá certo? Eu estou subtraindo de B2 as componentes na direção 0 e 1, para que ele fique ortogonal. Bom, então eu preciso calcular essa integral e essa aqui. Essa integral a gente pode começar por ela, porque o nosso E1 é o B1. Então isso aqui vai ser B1, B2, que vai ser igual a integral de menos 1 a 1 de x ao cubo dx. Que dá quanto? Ímpar no... né? Esse cara aqui dá 0. Então esse aqui a gente não precisa se preocupar. E esse cara aqui, quanto é que dá? Esse cara é B0, B2. A gente fez essa conta, né? A integral de menos 1 a 1 de x ao quadrado dx. Isso aqui vai dar 2/3. Tá certo? Beleza. Fazendo isso, agora a gente pode construir o nosso E2. Nosso E2 vai ser igual a B2 menos... Quanto é que é esse negócio aqui? A gente tinha visto que era 2. E esse aqui é 2/3. Então vai ficar assim. 2/3, que é o B0, B2, 1 sobre 2, vezes B0. Tá certo? Mas então, quem é esse cara aqui? Isso aqui vai ser x ao quadrado, que vem daqui, menos 1/3. Vocês já reconheceram quem é esse cara? Então, o problema é que a normalização que a gente usa tradicionalmente para essas funções é dizer que essa função em 1 é igual a 1. Tá certo? Então você fala que isso aqui é igual a 1 e você bota uma constante aqui qualquer de normalização. Norma. Certo? Então, isso aqui vai ficar assim, né? Esse cara aqui em 1 vai ficar 1 ao quadrado, menos 1/3, vezes norma. Isso aqui tem que ser igual a 1. Certo? Mas isso aqui vai dizer que 2/3 vezes NO é igual a 1, NO é igual a 3/2. Tá certo? Então, a nossa função que nós estamos olhando agora, ela é assim. 2, isso aqui por 3/2 vai ficar assim, 3x ao quadrado sobre 2, menos 3, isso, menos 1/2 aqui. Agora, deu para reconhecer? Ou ainda não? Vocês estão fazendo eletro? Esse aqui é o segundo polinômio de Legendre. Esse cara aqui é o primeiro polinômio de Legendre. Esse é o segundo polinômio de Legendre. E esse é o terceiro polinômio de Legendre. Tá certo? Então vocês veem, o produto interno ele guarda a informação sobre a própria geometria do seu espaço. O polinômio de Legendre é simplesmente a ortonormalização de polinômios puros, né, usando essa norma. Tá certo? Então aqui é como estava falando para vocês, aqui a gente está olhando a estrutura das classes de funções e extraindo dela informações, tá certo? E no caso a gente acabou de extrair os polinômios de Legendre.
Então a gente viu o polinômio de Legendre via Frobenius, a gente viu o polinômio de Legendre via polinômios, né, com fórmulas de Rodrigues, e agora a gente viu o polinômio de Legendre simplesmente aparecendo como a base ortonormalizada de polinômios. Outra propriedade que a gente precisa é desigualdade de Schwarz, que é o seguinte. Certo? Essa desigualdade é importante justamente para a gente definir a trigonometria do espaço, tá certo? Então, para a gente ver isso, a gente faz o seguinte. Bom, a primeira coisa é o seguinte, pega dois vetores quaisquer, né, e faz essa combinação linear deles. Pega f menos lambda g e calcula o produto interno desse vetor com ele mesmo, certo? Agora a gente vai escolher lambda de forma a esse módulo ser igual a 1, certo? E ao mesmo tempo a gente sabe que isso aqui é sempre maior que zero, porque isso aqui é o produto interno de um vetor com ele mesmo e a nossa restrição lá atrás impôs que esse negócio tem que ser estritamente positivo, certo? Bom, vamos abrir isso aqui, vai ficar assim. Na verdade isso aqui não precisa não. F, tá certo? Aí eu vou ter mais módulo de g ao quadrado g menos lambda fg menos lambda estrela gf. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Deixa eu ver. Só ver quem eu reorganizei aqui. Ok. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Para eu poder simplificar essa expressão, lembra do que eu estava fazendo no Gram-Schmidt, que eu estava pegando um vetor e subtraindo um pedaço dele, justamente para eles ficarem ortogonais? É o que eu vou fazer aqui. Ou seja, eu vou dizer que f mais lambda g, né, quando calculado com g, é igual a zero. É exatamente o que eu estava fazendo antes, tá, do Gram-Schmidt. Eu sempre consigo fazer isso. Mas isso implica que lambda é igual a, né? Lembra, era o f, eu estou subtraindo a componente de g na direção de f aqui. Certo? A mesma coisa que eu estava fazendo antes. Então isso implica que lambda é igual a gf dividido por gg. O que eu tinha feito antes? Ok? Espera aí, tem um menos, né? Não. Olha que engraçado. Tem que ter um menos aqui, né?
Acho que eu errei aqui nas minhas notas. Certo? Beleza. Então vamos substituir essa expressão aqui. Vai ficar assim. F. Aí esse módulo quadrado aqui vai ficar assim. Mais módulo de G, F quadrado dividido por... Esse cara já é positivo, então vai ficar só G quadrado. Isso vezes G. Corta esse cara com esse cara aqui. Tá certo? O próximo cara vai ficar mais G, F, G dividido por G, né? Esse menos aqui. Ah, tá. O meu erro foi o seguinte, pessoal. Aqui eu botei menos e aqui eu botei mais. Era menos aqui e aqui é mais mesmo, tá? Na verdade, o erro estava em outro lugar. Então aqui é menos, tá certo? E aqui vai ficar o complexo conjugado desse cara aqui, ó. Mas o complexo conjugado desse cara aqui troca a posição de F com G, por causa daquela propriedade do produto interno, tá certo? Então vai ficar assim, menos, e aí vai ficar F com G em vez de G com F. F com G, e já tinha G com F dividido por G, tá certo? E isso tudo aqui maior que zero. Ok. Pessoal, mas olha aqui. Esse cara é F, G, F, G, F complexo conjugado. Só que isso aqui é GF, FG, porque eu posso trocar aqui, né? Ou seja, isso aqui é GF, FG. Então esse cara aqui fica igual a um desses aqui, ó. Ó, GF, FG. Tá certo? O que sobrou para mim? Sobrou isso aqui, ó. F. Isso aqui é um número positivo, eu posso multiplicar e minha desigualdade não muda. Então vou multiplicar isso aqui tudo por GG. Vai ficar assim. G é maior ou igual. E esse cara aqui eu passei para o outro lado. Vai ficar assim, ó. G, F, G. Tá certo? Mas o que é isso aqui, pessoal? É a desigualdade de Schwarz que eu queria, ó. Então basta que os produtos internos tenham a propriedade da simetria conjugada, tá certo? E que seja estritamente positivo para que a desigualdade de Schwarz seja satisfeita. Tá certo? Agora, para que serve isso? Vamos fazer uma brincadeira aqui, vai ficar assim, ó. Eu vou dividir tudo por isso aqui, ó. Vai ficar assim. Isso aqui é a norma de F quadrado, tá? Então vai ficar assim. G, F, G, dividido por módulo de F quadrado, dividido por módulo de G quadrado. Né? E esse negócio aqui vai ser assim, ó. Vocês concordam?
Isso aqui é um número vezes o complexo conjugado dele. Esse cara aqui, eu posso tirar a raiz dele, que é um número positivo, e botar aqui dentro. Então, esse g é quadrado, volta a ter o g, módulo g, mesma coisa com o módulo de f. Mas isso aqui é o quê? É um vetor g normalizado. Certo? Mas você vê então que o produto interno entre dois vetores normalizados é sempre menor que 1. Em módulo. Tá certo? Então, esse número aqui ele varia de -1 a 1. Então, você pode definir isso aqui, normalmente, como cosseno do ângulo entre f e g. Né? Para cada número aqui, entre -1 e 1, você associa um único ângulo θ e você está com tudo direitinho. Você tem um ângulo entre duas funções. Então, agora você pode calcular o ângulo entre x² e x à sexta. Você vai encontrar um ângulo. Certo? Então, aparece a trigonometria de volta aqui para a gente. Deixa eu ver aqui. Então, outro exemplo que vai ser útil é o seguinte. Série de Fourier. Então, eu tenho agora uma f e g, né, pertencentes a uma classe sem infinito de -L a L, que satisfazem o seguinte. F de x mais L é igual a f de x. Mesma coisa para g. Tá certo? E o meu produto é assim. Fg igual a integral de -L a L dx f estrela xg de x. Tá certo? E agora a gente pode checar, né, se a série de Fourier ela é ou não é ortogonal dado esse produto interno. Certo? Então vamos dizer aqui. Né, a gente quer funções que satisfaçam isso aqui. Né? Funções que satisfaçam isso aqui vão ser automaticamente, quer dizer, essas funções automaticamente satisfazem isso, que vão ser as funções da seguinte forma. Kx, tá certo? Então, espera um pouquinho, tem algum erro aqui. O período aqui tem que ser 2L, né? Se é de -L a L, o período tem que ser 2L. Ok? Então aqui tem que ser. Então, a gente precisa que 2KL seja um múltiplo inteiro de 2π. N. Tá certo? Ou seja, K vai ser igual a πN sobre L. Ok. E agora que a gente sabe quem são os nossos ENs, né? A gente escolhe o KN assim.
Então a gente pode calcular aqui EN e N'. Isso aqui vai ser N'. Aqui tem complexo conjugado. Integral de exponencial de menos I K N x mais exponencial de K N' x dx. Certo? Quanto é que é essa integral aqui, pessoal? Vai ficar N estrela N', né, de menos L a L, integral de exponencial de menos L a L de menos I x K N menos K, não é isso que eu quero, aqui, I sobre L, N menos N', certo? Dx. Se esses dois números aqui forem iguais, quanto que dá essa integral? Se não forem iguais. Isso aqui é constante igual a 1. Né? Isso aqui dá 2L. E se forem diferentes? Basta a gente fazer a integral, né? Vamos lá. Se forem diferentes, isso aqui vai ficar igual a N' exponencial de menos I x π sobre L, N menos N', dividido por menos I π sobre L, N menos N', calculado de menos L a L. Tá certo? Só que isso aqui é quanto? Ó, eu vou calcular esse cara aqui. Vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, botar um mais aqui e um menos no N, tá? Só para inverter a ordem. Estou invertendo aqui, tá? Ok. Então vai ficar esse negócio em L, menos ele em menos L. Então vai ser exponencial de um número menos exponencial do mesmo número. Menos exponencial de menos o número, que é seno. Né? Isso aqui vai dar seno, com L aqui, então vai ser seno de N' menos N vezes π e só, dividido por esse negócio aqui. I, π, o I vai embora e aparece um 2 aqui, N' menos N. Mas a gente estava fazendo a hipótese de que esse cara aqui é diferente de zero. E quando era zero, a gente já viu quanto é que deu isso aqui. Então, quando é diferente de zero, dá seno disso aqui. Só que seno de um número inteiro vezes π é zero. Então, esse produto aqui, ele é diferente de zero somente quando n for igual a n'. E quando n for igual a n', isso aqui, eu falei para vocês, é fácil, né? Isso aqui tudo fica 2L. Tá certo? Ou seja, eu vou ter módulo de n quadrado sobre 2L. Se eu exigir que isso aqui é igual a 1, o meu n é raiz de 1 sobre 2L. Meu n tem que ser raiz de 2L. Tá certo? Não, isso aqui, o 2L está em cima, né? 2L aqui. Se eu exigir agora que isso aqui é igual a 1, aí o meu n é 1 sobre raiz de 2L. Certo? Beleza. Então isso fecha pra gente. A gente mostra com isso, então, que esses senos e cossenos também são ortonormais. Então, lá no começo que eu tinha perguntado quais são as funções que eu podia usar, você tinha dito, né, Danilo, que podiam ser os senos e cossenos. Então, o detalhe é que pode ser senos e cossenos somente para essas frequências especiais aqui.
seja, pode ser senos e cossenos, mas em menos 1 em 1, se você não impor periodicidade, essas funções não servem como base. Tá certo? Essas funções são boas como base para quando é periódico. Da mesma forma que os problemas de Legendre não vão ser uma boa base se houver periodicidade. Porque os problemas de Legendre não têm nenhuma garantia de ser periódicos. Certo? Então... E, em geral, formam uma base. Então agora você pode encontrar o cosseno entre cosseno e seno. Você pode encontrar o ângulo trigonométrico entre as funções trigonométricas. Porque lembra, a gente acabou de definir o cosseno e seno entre funções. Então, você pode saber que é um cosseno entre os cossenos ou alguma coisa assim. Então, essa é uma base que ela é complexa, mas muitas vezes está trabalhando com um espaço de funções periódicas reais. Né? Você pode usar a base complexa e tomar um pouco de cuidado com os coeficientes para que sua função seja complexa, ou seja, você tem que, essa base ela é complexa. Né? Então, um vetor V qualquer, ele pode ser escrito assim. Vai ser um somatório de n de Vn exponencial de I KNX sobre raiz de 2L. Certo? Só que se eu quero que essa função seja real, então eu quero que ela seja igual ao complexo conjugado dela. Então, eu tiro o complexo conjugado e eu quero que seja igual. Então, basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte, esse cara aqui vai ser complexo conjugado exponencial de menos I. Aqui é de menos infinito a mais infinito, tá? Tem que somar todos os modos de Fourier. E aqui fica aí KNX sobre raiz de 2L. Certo? Mas veja, pessoal, a gente já mostrou que essas bases aqui são ortogonais. Né? Então, a gente pode mudar a nossa soma. Eu vou mudar o N e vou dizer que ele é igual a menos N'. Então, somando sobre N' vai ficar assim, ó, somando sobre N' de menos infinito a mais infinito, isso aqui vai ficar assim, V estrela menos N' exponencial de I, K, N' X sobre raiz de 2L. Tá certo? Mas se eu quero igualar essas duas coisas, ou seja, se eu quero que a função seja real, eu quero que isso seja igual a isso. Mas esses aqui são os vetores de base. Ó. Como é que eu faço quando eu igualo dois vetores e eles já estão decompostos nos mesmos vetores de base? Basta eu igualar as componentes. Então, basicamente, para um vetor ser real, ele tem que satisfazer isso aqui. A componente menos n tem que ser o complexo conjugado da componente n. Tá certo? Bom, se isso vale, significa que V0 é igual a V0. Então, o V0 é real. E as outras componentes têm que satisfazer aquilo. Desculpa. Sabendo disso, eu posso pegar nosso vetorzinho aqui e posso separar nossa integral assim, ó, nossa somatória assim. Eu tenho aqui o meu V0, que é uma constante, mais a soma de n de 1 a infinito,
de Vn exponencial de I kmx sobre raiz de 2L, certo? Mais a soma de n de menos infinito a menos 1, né? Que são os dois pedaços do somatório, da mesma coisa. Vn exponencial de I kx sobre raiz de 2π, ou de 2π, de 2L. Tá certo? Bom, pessoal, mas veja, aqui eu estou somando. Somando tanto faz somar de menos infinito a 1 ou de menos 1 a infinito. Então eu boto aqui para ficar mais fácil. Menos 1 a menos infinito. Mas eu posso trocar o sinal de n também. Meu n vai no menos n', então aqui vai ficar de 1 a infinito, aqui aparece um menos e aqui aparece um menos. Certo? Mas se minha função for real, então eu sei que v de menos n, eu posso tirar o complexo conjugado e botar aqui, que é a mesma coisa que eu tirar o complexo conjugado dos dois lados. Então eu sei que meu v de menos n é simplesmente o complexo conjugado de v. Vai ficar assim. Certo? Então já tem uma coisa que é evidentemente real, porque você vê que esse cara já é real, porque é um número complexo mais o seu complexo conjugado. Então aquela condição de realidade ali de trás já foi embora, já fica explicitamente imposta aqui, tá certo? E essa é uma construção que se usa muito em teoria de campos. Na hora que a gente vai decompor o campo, a gente já decompõe dessa forma aqui. A gente já decompõe na base real, né? Porque geralmente você está trabalhando com um campo que é autoadjunto, e aí você está trabalhando com um campo que vai ser decomposto dessa forma, que seria o equivalente a uma função real, tá certo? Mas a gente pode fazer mais. Eu posso pegar o v, n, e dizer que ele é um certo u n mais i wn. Certo? Então vai ficar assim, ó. Meu v de x é igual a v0, certo? Mais somatório. Então vamos lá. O u que aparecer aqui vai aparecer igual aqui. Então vai ficar essa exponencial. Opa, tinha um menos aqui. Né? Vai ficar essa exponencial mais essa exponencial aqui. Só que isso é 2 vezes cosseno, né? Então vai ficar assim, ó. U n raiz de 2 sobre L cosseno de k n x tá? E o outro vai ser o IW aqui, e aqui é complexo conjugado, então vai ser menos IW, certo? Vai ser I vezes esses dois caras aqui. Só que isso é o quê? É menos WN raiz de 2 sobre L. Espera aí. Isso. Isso. 2 seno kn x.
Essa formulação ela tem a vantagem de envolver só funções reais. Então, aqui está todo mundo real, né? O nosso U é real, o nosso W é real. Não tem nenhum tipo de vínculo desse tipo aqui, né? Só que ela é mais extensa, é mais difícil da gente trabalhar nela. Certo? Enquanto essa formulação aqui é mais compacta, mas ele tem essa necessidade dessas imposições aqui. Tá certo? Então o que eu estou mostrando para vocês é que a gente pode agora trabalhar com outro espaço de funções, ou seja, eu estou trazendo agora informações sobre o próprio espaço de Hilbert e da estrutura do espaço de Hilbert, bases naturais vão aparecer. Então eu mostrei, por exemplo, que as funções definidas entre -1 e 1 têm uma base natural, que são os polinômios de Legendre, e as funções entre -L e L, que são periódicas, né, de período 2L, também têm uma base natural, que é a base de Fourier, que pode ter uma expressão complexa ou uma expressão real. Isso aqui é o que a gente chama de série de Fourier. Certo? E que, bom, aqui a gente está usando e mostrando que ela é completa, que qualquer função pode ser escrita dessa forma, tem uma série de detalhes aqui. Certo? Bom, é isso. Pessoal, acho que a gente encerra por aqui. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? O que eu queria falar para você, Danilo, é que essa estrutura aqui, basicamente, se você tiver interesse, não sei se tem algum interesse com teoria de campos, mas é que você pode fazer a seguinte construção. Imagina que você pegou aqui um círculo. Você pegou aqui um círculo aqui. Nossa. Vou fazer bidimensional mesmo, que fica mais fácil, tá? Nós temos um círculo. E aqui, nesse círculo, você tem um oscilador harmônico que está oscilando para dentro do quadro. Certo? E você tem um oscilador harmônico aqui, e você tem um oscilador harmônico aqui, e assim por diante. Você pega vários osciladores harmônicos e você espalha no seu círculo aqui. Certo? Então, o que vai acontecer com o seu oscilador harmônico? Pensa o seguinte, pensa que esse tem uma mola aqui, você tem uma mola não, você tem uma partícula aqui, aí você tem uma mola, a outra aqui, aí você tem uma mola, uma outra aqui, aí você tem uma mola e assim por diante. Tá certo? E outra aqui. E eu espetei aqui no meu círculo uns palitos, como se eu botasse aqui uma arruela e um palito. Então esse oscilador ele só oscila nessa direção aqui, para cima e para baixo. Ele não é puxado nem para a esquerda nem para a direita. Certo? Então você vê que a distensão dessa mola vai depender de qual a diferença de altura que eles estão. Tá certo? E aí você pega essa diferença de altura, né? Então basicamente você vai ter que a força aqui vai ser igual a menos a constante da mola e a diferença da altura. Digamos que esse aqui seja Z1 menos Z2. Tá certo? E esse negócio vai ficar oscilando aqui. Tá? Por incrível que pareça, esse modelo aqui, ele é um modelo praticamente idêntico a uma teoria de campos. Porque quando você faz esse acoplamento nesse formato aqui e manda a distância entre os seus osciladores harmônicos para zero, isso aqui vira laplaciano, em cima do círculo. Certo? E aí você pode fazer todas as brincadeiras que a gente faz em teoria de campos. A gente pode pegar isso aqui tudo clássico e dar um peteleco num oscilador harmônico e ver quanto tempo demora para o peteleco dar uma volta completa aqui, por exemplo. Esse peteleco que você deu é um estado de uma partícula. Isso que é um fóton. Quando você pega uma teoria de campos bosônica e você bota ali um estado excitado, que seria um fóton, e ele se propaga, na verdade o que está propagando é a oscilação desses vários osciladores harmônicos que estão espalhados no espaço inteiro. Só que esse modelo aqui é muito interessante, porque ele já tem todas as características de uma teoria de campos e ele é fisicamente muito simples. Tá certo? E aí as coisas interessantes acontecem na passagem para o contínuo. Aí tem duas coisas que a gente pode brincar. É a passagem para o contínuo, que aí vem as dificuldades de você ter agora infinitos osciladores, em vez de simplesmente número finito, assim por diante. Mas outra coisa interessante é você botar esse problema aqui na relatividade restrita.
Porque aí a pergunta é o seguinte, imagina que você está nessa configuração aqui, certo? Aí o tempo passou, um pouquinho. E aí o que aconteceu? Esse aqui desceu um pouco, o outro, né? Esse aqui desceu, o outro subiu, né? Esse aqui, digamos que foi o momento em que eles desceram. Esse aqui subiu, esse desceu, então todos ficaram assim, mais próximos assim. Tá certo? Aí você fala, então, essa onda passou por aqui e foi embora. Digamos que a onda estava aqui estava mais excitadão, né? Estavam mais distendidos os osciladores, essa distensão chegou aqui, né? Só que veja, pessoal, isso é um círculo. Um círculo é uma coleção de pontos dispostos de forma de tipo espaço, né? Se eu fizer uma transformação de Lorentz, digamos que meu círculo está nessa folha aqui. Se passou um outro tempo, esse aqui no tempo t0. No tempo t1, meu círculo está aqui. Tá certo? E o círculo está aqui, o meu círculo está aqui. A distensão está aqui, depois ela veio para cá, depois ela veio para cá, depois ela veio para cá. Digamos que a distensão andou assim linearmente no círculo. Ou seja, eu joguei esse oscilador, ele oscilou uma vez, oscilou do lado, oscilou depois e foi andando para cá. Certo? Mas veja, se essa oscilação está andando com uma certa velocidade para a direita, tudo bem que isso aqui eu estou num círculo, mas pensa num círculo que é tão grande que ele é praticamente uma reta nessa região. Então pensa que isso aqui é uma partícula andando em linha reta. Eu posso mudar meu referencial e dizer que a minha oscilação está parada. Eu faço um referencial inercial. Só que veja, pessoal, o que está acontecendo aqui é que não só essa coisa está parada, mas agora eu vou ter dilatação do tempo e contração do espaço. Tá certo? Então, uma oscilação que podia ser mais larga fica mais estreita e uma oscilação que está mais estreita pode ficar mais larga. Então, o conceito de oscilação depende do referencial inercial. O que você pode mostrar, inclusive, é que você pode até fazer uma coisa tão maluca, uma transformação de Lorentz tão complicada, que não vai ser mais um referencial inercial, mas um referencial acelerado, em que num referencial tem uma oscilação e num referencial acelerado tem 3. Aí você fala, mas tem 1 ou tem 3? Depende. Depende do referencial. E é por isso que você precisa necessariamente sair da mecânica quântica para a teoria de campos. Porque a mecânica quântica não leva em consideração a possibilidade da criação e aniquilação de partículas. E a criação e aniquilação de partículas só existe porque não existe um conceito absoluto de simultaneidade. Certo? Então você vê que é um exercício simples, de certa forma, mas que já carrega uma complexidade de física que já aparece na teoria de campos, mas que dá super fácil para tratar. Né? A gente pode fazer estudo clássico, e depois a gente pode fazer tudo quântico. A gente quantiza esses osciladores harmônicos todos, vê onde está a excitação, porque aí os estados do átomo do oscilador harmônico ficam discretizados. Aí você consegue definir exatamente o que seria uma partícula, que é um estado decomposto em vários osciladores, e a gente vai brincando com isso. Mas para isso precisa entender a decomposição em Fourier, e depois da decomposição em Fourier a gente discretiza o espaço, que é a posição fixa desses osciladores. Tem um teorema que garante que você pode fazer isso, né? E aí você trabalha essas coisas todas. Por isso que eu quero que no trabalho do fim do curso você faça só essa coisa de Fourier aqui, só até onde eu parei, está o suficiente. Beleza?